civilização do Antigo Egito nasceu no Rio Nilo, no norte da África, onde se manteve durante 3 milénios. Conservou em tempos de paz e atribulados, com instabilidade política e militar, uma sociedade que contemplou moralidades e visões progressistas quanto a toda a evolução, seja espiritual e social, dentro da sua religião politeísta, ou económica e científica. Foi no período da Idade Antiga, cerca de 32 séculos antes de Cristo, que surgiu o destacado reino egípcio com o seu esplendor. Este era parte de um complexo de civilizações, as civilizações do Vale do Nilo, e foi uma dos primeiros grandes impérios da Antiguidade, construindo um legado inesquecível durante a sua existência na política, arte, literatura, matemática, etc. Em 3100 a.C., o Alto e Baixo Egito unificaram-se sob o comando do primeiro faraó, Narmer, e desenvolveu-se no seguinte trimilénio em três grandes reinados marcados pela estabilidade e prosperidade, com a existência de tempos de instabilidade política e rivalidades, chamados períodos intermediários. Atingiu o seu auge no novo império graças aos feitos militares do faraó Tutmés III, e mais tarde sucumbiram à dominância romana com a derrota de Cleópatra, na Batalha de Áxio. O foco aqui é as inovações e invenções criadas e pensadas pelos egípcios do Antigo Egito, que de alguma forma têm uma ligação com as famosas pirâmides do Egito, maior atração quando se pensa neste, como um todo. Uma subjetiva designação. As mais belas coisas do mundo criadas pela mente humana não têm fronteiras físicas ou temporais, apenas apontando mais conhecimento a quando a sua derradeira é alcançada. Identifica assim imagens, construções, pensamentos e visões, ou qualquer outro quarteto de palavras que possa ser certamente alargado pela mente humana neste tema, sendo este assim dotado de uma componente de liberdade infinita em todas as direções. Inconsequente seria aquele que, jazido na sua alma, encontrasse o destino de tanto enumerar de forma completa. Entretanto, procurar as bases históricas do alcance do limite dos pensamentos e mente humana não aponta tamanha dificuldade. Certamente não o aponta. Em contributo para tal, todo o avanço humano histórico representa uma pegada. Deste modo, um trilho notório marca o caminho das antigas civilizações, que, não afetadas pela limitação do obscurantismo cristão, moldavam largos passos constantemente em feitos e avanços em várias áreas e ciências. Estes aspectos resumem-se a civilizações que deixam para a atualidade o seu vasto legado. Aqui tem-se o Império Egípcio e o seu maior símbolo, as pirâmides egípcias. Estas representam o porquê da sociedade egípcia e os seus avanços serem consideradas uma verdadeira maravilha feita pela mente humana. Estas, como elemento religioso funerário, símbolo de tamanha civilização, são uma obra muito à frente da sua época e, consequentemente, funcionam como antros de perícias grandiosas, pioneiras de seu tempo. O que torna a construção das pirâmides um símbolo da evolução da mente humana é também a persistência e a determinação que foi implacavelmente precisa para criar a primeira pirâmide realmente estável, o suficiente para sepultar o corpo de um faraó. Como todos sabemos, a primeira tentativa para criar algo dificilmente resulta muito bem. No entanto, Snéferos, o faraó que governava na altura, não desistiu do seu ambicioso sonho e continuou a construir desmesuradamente pirâmides, destacando volumosas forças e remediando os erros das tentativas anteriores, até que chegou à última pirâmide do seu reinado e da sua digna vida, ironicamente chamada Pirâmide Vermelha. A Pirâmide Vermelha foi a primeira verdadeira pirâmide, ou seja, a primeira pirâmide com forma devidamente triangular, e foi definitivamente a mais bela coisa criada pelos egípcios até aquele momento. Graças às descobertas e inovações, tanto quanto aos erros e fracassos das dinastias anteriores, os egípcios foram capazes de erguer a maior pirâmide de todos os tempos, a Pirâmide de Quéops. Originalmente era coberta por calcários brancos polidos que brilhavam ao sol. Infelizmente, devido à futura posse desta zona por romanos e furtos por bandos de saqueadores ignorantes, resta apenas imaginar o quão bela seria a pirâmide na sua forma mais pura. Devido ao inevitável período romano e às abomináveis invasões muçulmanas, a grande biblioteca de Alexandria foi destruída e com ela vários papiros que continham informações importantes sobre o Antigo Egito. Consequentemente, não há uma explicação realista de como a pirâmide foi construída. No entanto, como em todos os assuntos misteriosos, são criadas várias teorias, umas minimamente aceitadas, outras completamente surreais. Existe uma mais aceitada do que as outras,
quer seja por ignorância das pessoas ou por falta de evidências concretas. Neste caso é a teoria do sistema de rampas, que consiste numa rampa exterior de 43 metros e um conjunto de rampas interiores em espiral, permitindo assim o deslocamento dos blocos até todas as zonas da pirâmide. Estes, por sua vez, seriam levados por uma espécie de trenó. Isto pode ser apoiado pelos papiros antigos que contêm desenhos de estruturas de grande porte a serem levadas pelo mesmo método. Graças às tecnologias atuais, foi verificado via satélite que no seu interior, de facto, existe uma zona em espiral com menor densidade do que a zona envolvente. Esta teoria revela maior apoio científico e descreve métodos realistas. No entanto, não deixa de deslumbrar inevitavelmente a humanidade com a sua complexidade metódica. Esta não só é bela em termos de métodos e de planos de construção, mas também em termos de constituição. Absurdo é o adjetivo precisamente correto para qualificar a quantidade de blocos utilizados, mais de 2 milhões, e cada um podia chegar a pesar mais de 3 toneladas. A pirâmide pesa cerca de 6,5 milhões de toneladas. Para perceber melhor a exuberante irracionalidade desta obra naquela época, a Estátua da Liberdade pesa cerca de 25.000 toneladas, ou seja, esta pirâmide seria cerca de 260 vezes mais pesada do que a incrivelmente gigante estátua. Como a expressão diz, depois da tempestade vem a bonança, ou seja, depois deste incomparável feito, foram criadas estruturas menos brutais, no entanto, extraordinárias. As pirâmides de Khefren e Menkaure, formando assim o famoso complexo das pirâmides de Gizé. Este complexo é constituído pelas três grandes pirâmides, as pirâmides de Quéops, Khefren e Menkaure. Também inclui a Grande Esfinge, as pirâmides das rainhas correspondentes e vários túmulos, mastabas e cemitérios, tornando um sítio extremamente religioso e histórico. Pertinentemente, a ciência e a tecnologia do Egito era muito avançada. Thoth, deus associado à astrologia, à matemática e à imensa sabedoria, era olhado votadamente como um ser superior, bondoso por oferecer o conhecimento aos humanos para a sua aplicação na realidade, como em sistema de impostos ou táticas militares. Deste modo, a crença influenciou a sua busca numa patente mais aplicada à realidade, onde o estudo incessável da geometria culminou, tanto na criação de um sistema de escrita matemática, como se encontra nos papiros de Moscovo, Berlim, Rinde e Cacun, como na perfeição estética e metódica de monumentos, nomeadamente as pirâmides, sobre as quais a construção exigia o alinhamento astrológico exato, dado o valor concentradamente religioso desta área, acompanhado-se da própria estrutura da pirâmide, blocos e interior. Em uma área pouco distante na arte dos artesãos e homens de perícia, os egípcios também se tornaram indubitavelmente génios. Eles trabalharam com vários tipos de matérias-primas, seja da origem magmática no denso basalto, diorito e granito em estados pedregosos ou de reservas, como também algumas outras mais suaves de parte antecedentes orgânicos, com uma madeira e o calcário. O vidro complementado com o barro também estava na ordem das suas especializações. Originaram-se assim rapidamente novos tipos de barcos de carga, meios de cultivo e mecanismo que facilitaram a construção dos grandes monumentos, ora suportando as necessidades de sobrevivência de uma população situada em um território árido ou desértico, ora diminuindo as dificuldades do duro trabalho manual. Tintas e pigmentos naturais e jarras de vidro e barro ornamentadas de metais e joias, além de outras decorações como o revestimento dos caixões e produtos com elegância e conforto, como braceletes, pulseiras, colares e anéis, também decoraram harmoniosamente as pirâmides em seus tesouros e paredes interiores. Desta forma, imbuía as pirâmides de inúmeros príncipes egípcios. Além do maior tesouro deixado pelos egípcios, que foi justamente considerado uma das 7 maravilhas do mundo por Antípode de Sidon, o grego criador desta difundida ideia, o resto do seu legado é também invocado absolutamente como símbolo egípcio e da sua grandeza. Assim, a influência dos egípcios perdura até à atualidade, mesmo depois de milénios da sua queda, participando ativamente dos mais minúsculos aspectos até à base do conhecimento e do conhecimento científico. Na atualidade é prestado fervorosamente em museus toda a história egípcia, em artes, pinturas, escrituras, ferramentas e monumentos. Estas ruínas envelhecidas descrevem brevemente a influência histórica deste povo e inspiram as novas gentes,
Exemplo disto é o papiro e a escrita egípcia, ambos avanços na comunicação e no gravar desta que, encontrados numerosamente por outros povos, repassaram importantes conhecimentos nas áreas da medicina, como antibióticos, geometria e arquitetura, visível na presença de colunas ornamentadas nos edifícios romanos, que são as bases desta área nos dias de hoje. Além disso, estas permitiram inserir um pouco da sua ideologia e religião sobre a atualidade, onde muitos se inspiram brilhantemente nesta, para criar universos fictícios relacionados a uma toda comunidade de público, como Dungeons and Dragons, um divagante medieval onde criaturas fantásticas surgem semelhante às fins e a alguns deuses, participando indispensavelmente da sua história. Ambas importantes interações que influenciam a mente humana. Em suma, uma das mais belas maravilhas criadas pela mente humana, e certamente a mais repleta de história, criação e prosperidade, a civilização do Antigo Egito completa uma unidade que marca fortemente o símbolo da história da humanidade e serve recorrentemente de inspiração a criações distintas. É feito do seu épico esforço na procura de inovações e ideias, refletido na sua maior obra, uma estrutura de formato e escala inigualáveis, a colossal pirâmide de Quéops.